Bom dia! Bom dia! Bom dia também quem nos acompanha pelas redes sociais, sobretudo pelo canal do YouTube. Estava ali na primeira pregação já dando uma olhadinha, quem está acompanhando. Você também muito bem-vindo neste nosso congresso. Que está muito bom, não está, gente? E vai ficar ainda melhor. Para mim, uma informação é muito importante no começo dessa pregação, né? dessa palestra. Vamos ver aqui, uma pesquisa. Quem tem até 2 anos de caminhada na igreja? Levanta a mão. Até 2 anos. Olha. Até 5 anos. Até 10 anos. De 10 para mais. Maioria. Imaginei então, com certeza, sobretudo quem tem mais idade, quem é macaco velho, a gente fala assim, né? Já de grupo de oração, de inovação carismática, de retiro, com certeza vai compreender melhor aquilo que nós vamos falar agora, que é de extrema importância para quem caminha com o Senhor. Veja, nós somos habitados pela presença de Deus e nós escutamos isso na primeira pregação. E nós somos chamados então a nos voltar para nós, entrar pela porta do castelo, que é a oração, como dizia Santa Teresa, para encontrar com esse amigo e permanecer com esse amigo. Então você já aprendeu e você vai dar esses 10 minutos para o Senhor a partir de agora. Se você já não faz, a partir de agora você vai dar para o Senhor, porque você fez essa aliança, esse pacto com Ele. Mas acontece, e eu falo, e sempre acontece, que no nosso caminho com Deus, nós passamos por alguns momentos de altos e baixos. Porque a gente começa com toda a empolgação, com toda aquela força na caminhada, e a gente também pode sair desse retiro com toda a empolgação, com toda a força, mas aí nós vamos nos deparando, e sempre cada vez mais nos deparando com as nossas misérias, com os nossos pecados, com as nossas fraquezas. E aí, nos deparando com isso, parece que toda aquela emoção, todo aquele sentimento, todo aquele fogo que a gente tinha na caminhada vai de uma certa forma diminuindo, e tantas propostas e tantas coisas que vêm, que o mundo vão nos oferecer, parece que vão tomar conta de nós. Tenho certeza que quase todo mundo aqui já chegou, já precisou se confessar, dizendo da sua frieza, da sua tibieza, de que não tem mais aquele fervor, de que não tem mais aquele fogo do início, e fica sempre pensando, nossa, mas que saudade que eu tenho lá do comecinho, como era bom quando eu ia num grupo de oração, participava de um retiro, e eu saía todo cheio do fogo, todo cheio da presença do Senhor. É ou não é assim que acontece? Sobretudo quem já está há mais tempo, parece que entra num estado, numa forma de viver do Senhor, que começamos a regredir, sentimos que nós regredimos, e mesmo se a nossa experiência, ela foi profunda com o Senhor, e mesmo se nós fizemos um encontro pessoal com o Senhor que transformou a nossa vida, nós vamos falar aqui das noites escuras da alma. Esse é o tema, anote aí, as noites escuras da alma, as noites escuras da alma, purificação, desertos e securas no caminho. Porque é importante para nós nos aprofundarmos. Veja, o que nós oferecemos, o que nós queremos oferecer para você nesta manhã, neste congresso, é de fato um aprofundamento. É saber perceber como que o Espírito Santo de Deus, como que Deus na sua graça, então agindo pelo Espírito, costuma
ordinariamente fazer com os seus filhos, para levar os seus filhos à santidade. E eu digo ordinariamente. Quem já ouviu falar da noite escura? Levante a mão. Bastante gente, não é? Quem já leu, por exemplo, São João da Cruz falando da noite escura? Aqui que está. Pouca gente leu, mas já ouviu falar. Pois é. Mas já podemos afirmar agora no comecinho que todos nós passamos por essa experiência. Todos nós vivemos essa experiência. Então eu quero junto com você nessa manhã ler alguns textos do doutor místico, do doutor do amor, para te dar a possibilidade de discernir juntamente com ele o seu caminho com o Senhor. E aqui a gente já pode falar de um primeiro erro na vida espiritual. É de pensar, poxa, como eu já não sinto mais aquele fervor de seguir ao Senhor, como eu vou para um grupo de oração, ou eu vou para a missa, ou vou me confessar forçado, então eu não estou vivendo mais nada. Então é mais fácil aí eu voltar para o mundão, porque sempre no mundão eu vou ter muitas emoções, eu sempre vou ser muito tocado se eu for num show, se eu for numa apresentação, se eu for num teatro, se eu for ouvir qualquer tipo de música, meus sentidos, minhas emoções, elas vão sentir isso, e daí aí eu sempre vou dando um pouquinho com isso, eu dou as minhas brechas para o pecado, e o pecado ele é gostoso, gente. O pecado não é que você se sente assim, não é algo que é uma renúncia no sentido assim, que te faz sentir desgosto, que te faz sentir amargura. No momento não. Depois, quando a gente pensa, reflete na nossa caminhada, sim. Mas no primeiro momento, o pecado atrai. As nossas fraquezas nos deixam de tal forma suscetíveis ao pecado, que a gente experimenta uma coisinha, nossa, aquilo tem uma força nos nossos sentidos, e aí eu falo, mas eu não sinto mais Deus, cadê Deus? O que acontece? E muitos abandonam o caminho. Muitos abandonam o caminho. Vou dizer uma coisa aqui, acho que quase todos, né? Mas para quem é de grupo de oração, para quem pertence já muito à renovação carismática. Porque eu também, minha conversão também foi, então desde o ano 2000 eu também entrei na renovação carismática. Nós podemos ter a tendência de ser muito superficial. Como nós fazemos sempre essa experiência do mover do Espírito, da graça dos carismas, então de todo esse fogo que o Espírito Santo dá e renova a nossa vida mesmo, quando a gente já não sente mais nada, a gente tem a tendência de pensar, Deus não está mais comigo. Eu não tenho mais unção, não é? A gente fala, o que é a unção? A unção é aquele fogo que eu sinto e tudo mais. Mas passa um determinado tempo, você não sente mais a unção. Aí você vai pregar, nossa, mas eu geralmente quando eu ia pregar, então eu rezava, eu sentia lá o Espírito Santo me conduzindo, vinha a palavra de ciência, vinha eu não sei um monte de coisa lá, agora não tenho mais nada, é um poço seco. Você já viu assim um poço seco, tá? Aquela secura? Minha família lá do Nordeste pernambucano, né? Do sertão mesmo, sertão seco. Cresci acostumado a ver lá, a seca do Nordeste, o pessoal fala lá, inclusive deve ter gente que está acompanhando já nesse momento. E quando você está na secura, porque nós somos superficiais, a gente pensa, Deus não existe mais, eu não tenho mais aquela unção. Então, o que nós propomos nessa manhã, então, neste momento, é perceber que isso é um mover de Deus. Isso é um mover de Deus. Porque na vida espiritual, nós
passamos, e nós não somos chamados a passar, nós passamos, é imperativo, acontece, com todo mundo acontece. Se não acontece, é porque nós vamos ficando na superficialidade. E Deus não nos quer na superficialidade. Nós não permitimos que Deus nos conduza às águas mais profundas, porque se na superfície está seca, o que acontece? A gente vai cavar um poço para achar água lá embaixo. E é por isso que nós escutamos na primeira pregação que Deus habita dentro de nós, dentro da nossa alma, e que nós somos chamados a entrar de verdade na realidade da nossa vida interior, espiritual, na profundidade, para ver ali a ação de Deus e perceber ali a ação de Deus. São João da Cruz, ele diz o seguinte: ó noite que me guiastes, ó noite mais amável que a alvorada, ó noite que juntastes amado com amada, amada já no amado, transformada. Vocês sabem, São João da Cruz é um grande poeta, e ele escrevendo esse poema da noite escura, ele faz depois um comentário. Ele explica o que ele está querendo dizer, aliás, ele explica aquilo que o Senhor lhe inspirou. E ele explica isso em 2 lugares, na subida do Monte Carmelo e no próprio livro Noite Escura. Estou falando para você já poder adquirir de novo, e tenha coragem, tá? Tem muita gente que não tem coragem porque acha São João da Cruz tão difícil, tão fora da nossa realidade, e não é verdade, Basta simplesmente ler lá com atenção e ter alguém que explique que você vai, mas aí você já vai ter uma pequena explicação sobre isso também, ok? Mas o fato é que o que São João da Cruz diz, com muita coragem, não é algo que ele inventou. Veja, em João 12, 20 a 23, sei que vários trouxeram a Bíblia, como eu vou citar vários textos aqui da Palavra de Deus, depois você anota e você vai ler em casa. João 12, 20 e 23, diz o seguinte: se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo. Mas se morre, produz muito fruto. Veja o que o evangelista diz, utilizando essa comparação. O grão de trigo, para viver, ele precisa o quê? Precisa morrer. Se ele fica na superfície, de novo, naquela superfície, não vai acontecer nada, ele não vai produzir frutos. Jesus aqui no Evangelho está falando dele mesmo, porque ele também morreu. Nós acabamos de viver a Semana Santa. E nós vimos como que a vida, ela veio através, a vida verdadeira, a vida de Cristo, ela veio através do quê? Da morte. Da morte. E mais ainda, Jesus, ele diz, Lucas 9, 23, 25. Lucas 9, 23, 25. Se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo, continuem, pegue a sua cruz e... Se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e me siga. Então, para seguir a Jesus é preciso fazer o quê? Renegar a nós mesmos. Aliás, sobre isso, também São João da Cruz diz uma coisa muito interessante. Veja, olha só, a gente tem sempre muito medo do mundo. O mundo vai me perder, o mundo tem suas seduções, e o mundo isso, e o mundo é aquilo. A gente também tem muito medo do demônio, não é? Porque o demônio é o inimigo de Deus, então o demônio ele quer vir sempre nos tirar da presença de Deus e tudo mais. E de fato, o mundo e o demônio são dois inimigos. São João da Cruz ele fala isso. Mas vocês sabem qual que é o pior inimigo da alma? Fala o seu nome. Fala seu nome mais forte. Esse é o pior inimigo da alma. Então São João da Cruz diz, olha, o mundo você vence fácil, olha o que ele diz. O demônio, você vence fácil também. Mas você mesma,
aí a porca torce o rabo. Veja, e Jesus diz: quem quiser me seguir, pegue a sua cruz, renegue-se a si mesmo e me siga. Quer dizer, não existe seguimento de Cristo sem a negação de nós mesmos, do pecado que está em nós, das nossas misérias que nos afastam de Deus, que nos tiram da presença de Deus. Não existe um seguimento de Jesus verdadeiro que não passe pelo abraçar a cruz. E quando São João da Cruz utiliza esses dois textos, ele fala que abraçar a cruz é permitir que o Espírito de Deus nos conduza pelas noites escuras. Pelas noites escuras. Porque, repito mais uma vez, quando nós nos deparamos com as securas da nossa vida espiritual, é ali, na verdade, que Deus está com seu Espírito agindo em nós. Anote isso, é na verdade quando nós estamos passando por provações, por sofrimentos, por angústias, quando nós estamos passando por securas espirituais, terra seca, é ali que Deus está nos levando para uma profundidade maior, está fazendo com que nós nos tornemos católicos, cristãos verdadeiros, homens e mulheres de profundidade, não de superficialidade. Não de superficialidade. Quero também, se vocês me permitem, fazer um percurso histórico, teológico sobre isso também. Porque, veja, todo o catolicismo, toda a teologia foi trazendo isso também para a sua doutrina. Conforme foi passando o tempo, os místicos, eles falaram que havia o segmento de Jesus Cristo, ou para estar unido a Jesus Cristo, todo católico, todo cristão passa pela via purgativa, pela via iluminativa e pela via unitiva. Anote aí, via purgativa, via iluminativa e via unitiva. Aqui é São Boaventura que fala. Mas fala isso porque grandes e grandes autores, pais da igreja, já tinham falado. O que quer dizer? Que todo cristão ele passa por essa purificação do coração, combate ao pecado, e essa é a via purgativa, constante conversão, constante prática de ascese. Veja, renunciar a nós mesmos só é possível quando nós praticamos a ascese. O que é a ascese? Tem alguém que gosta de academia aqui? Que vai malhar? Pode levantar o braço, não tem problema não. Pode, academia, ok, bom. Sabe quando você vai para a academia, a coisa mais maravilhosa quando você chega em casa, quer dizer, maravilhosa entre aspas, você está com o corpo todo dolorido, você está todo duro assim, as pernas tá tudo tremendo, os braços assim, tudo. Dói, não dói? Mas você pensa o quê? Mas é necessário para manter saúde, ou pegar os músculos e tudo mais, não é? E você pratica isso todo dia, quer dizer, você vai forçar, machucar, porque é isso que acontece, o seu músculo, para ele cicatrizar e crescer. A ascese é quando nós machucamos os músculos da nossa alma, para podermos também crescermos nesse nosso organismo espiritual e humano que nós somos, para Deus. É praticar. Praticar o quê? Praticar uma constante conversão. Então, é não esquecer que, eu já sou de Deus e pronto, acabou. Não, porque eu sou de Deus que eu vou a cada dia buscar a minha conversão. Eu vou fazer escolhas. E aí, penitência, mortificação. Gente, nós vemos uma sociedade que é tão hedonista, tão materialista. Infelizmente isso chega até a igreja, que não se fala mais da mortificação como um caminho também de redenção e de salvação para nós. Minhas folhinhas começaram a cair. Ninguém quer mais pensar nisso.
Mas é necessário, então, para a nossa salvação, repito, renegar a si mesmo, tomar a cruz e seguir a Jesus. Então, a prática da ascese, a perseverança quando nós vivemos essas securas espirituais e todo o sentimento e todas as privações. Já eu vou explicar o que é isso, privações. A via iluminativa, repito, segunda via, segundo caminho que todo cristão católico passa nesse caminho de santificação. Porque a mortificação, a prática da ascese, ela abre espaços dentro de nós para que Deus seja Deus. E assim nós podemos ser iluminados. A via iluminativa, ela acontece ao mesmo tempo. Quando nós vamos praticando a penitência, a mortificação, a ascese, nós vamos nos iluminando. O Espírito Santo, ele vai iluminando a nossa mente, iluminando a nossa vontade, iluminando a nossa memória. E aí essa luz, ela vai revelando para nós o quanto ainda nós somos pecadores, e quanto ainda nós precisamos de conversão, o quanto ainda nós precisamos ser mais de Deus e tudo mais. E aqui a gente já começa a perceber que algo que São João da Cruz também vai nos falar, quando ele assume também na sua própria vida, porque primeiramente ele viveu, e nos explica, que assim como Jesus, assim como na Semana Santa, nós não acabamos na sexta-feira, mas no domingo, porque o que nós celebramos é Jesus ressuscitado. Assim também a via purgativa, quer dizer, a ascese, a mortificação, ela tem um objetivo, ela aponta para um objetivo, ela não é final da nossa vida, ela é justamente uma via, um caminho que vai nos levar para onde? Para a união com Deus. Nós acabamos de ver também que o objetivo da nossa vida é a união com Deus, vivendo essa amizade com o Senhor. Isso é tão verdade que até mesmo quando o Senhor nos coloca na secura, Ele está querendo que nós sejamos cada vez mais seus amigos. Tanto que Santa Teresa fala, Jesus, ele ama tanto seus amigos, porque faz passar por provações. Veja, nós precisamos passar por esse processo porque nós ainda somos muito fracos no amor. São Tomás de Aquino, na Soma Teológica, também você vai anotar, ele diz o seguinte, que todo esse percurso de purificação é porque nós temos um amor, uma caridade ainda muito incipiente. O que é incipiente? É que está no começo, começando. O amor que existe em nós é aquele amor ainda muito fora do seu foco. Ele é ainda muito exterior. Ele é ainda muito marcado, ou melhor, condicionado pelos nossos sentidos, pelas nossas sensações exteriores. E eu volto ao que eu falei, Frei, mas aí eu tenho 15 anos, 20 anos de grupo de oração, ficar no grupo de oração, uma hora ele rezando um sacrifício, porque parece que eu estou sendo um fariseu, estou lá rezando em língua, não tem nada aqui dentro, Então, esse percurso, São Tomás de Aquino diz, é para que esse amor que está iniciando em nós que somos iniciantes no amor, para que esse amor, ele então cresça e transborde em nós, e para que nós sejamos movidos pelo verdadeiro amor, que é o amor de Deus. E movidos pelo amor de Deus, o nosso amor também transborde, e foque, e aí a nossa prática do amor foque naquilo que deve focar,
viver da forma com que tem que viver. E aí nós chegamos a São João da Cruz. Veja, o tema da pregação é, olha lá, as noites escuras da alma. Por que que nós falamos as noites escuras e não a noite escura da alma? Porque são duas noites escuras que nós passamos. Duas noites escuras. Vamos lá, vamos tentar compreender bem. E aí, vou tentar traduzir bem para vocês. A primeira noite de São João da Cruz, a primeira noite escura, é a noite dos sentidos. Noite dos sentidos. E a segunda noite é a noite do Espírito, a noite espiritual. Aqui um pequeno parênteses para a explicação dessa diferença na antropologia cristã, que é muito importante. Nós, como pessoas criadas por Deus, imagem e semelhança de Deus, nós somos seres complexos, quer dizer que em nós existem várias realidades. Dentre as quais os nossos sentidos, e daí mesmo nossos sentidos exteriores, então está lá o olfato, o tato, o paladar, que já fato que já falei, mas o escutar, todos os nossos sentidos, e o que a alma, quer dizer, o que o nosso interior, o que o nosso intelecto conhece através dos sentidos, né? Se eu toco, como é que eu vou saber que essa realidade aqui é uma madeira? Eu estou tocando uma madeira. Então, eu toco essa madeira, então interiormente, com a minha mente, eu estou percebendo que isso é uma madeira, porque os meus sentidos me mostraram que é uma madeira, não é verdade? Se você toca uma pessoa, por exemplo, que ela está quente, essa pessoa está viva. Se você toca, ela está fria, ela está morta. Você conhece as realidades através do seu toque. Então, o nosso sentido é como se fosse uma ponte entre a realidade de fora e a realidade de dentro. Ok? A noite dos sentidos é aquela purificação que nós passamos, que nós vivemos, que o Espírito Santo de Deus nos conduz, nos leva a viver, para adequar os nossos sentidos, é isso que diz São João da Cruz, adequar os nossos sentidos ao Espírito. E o que é o Espírito? São os nossos sentidos mais profundos, exteriores, que recebem esse conhecimento que vem de fora. Que para São João da Cruz vai ser o quê? A nossa inteligência, o intelecto, vai ser a nossa vontade, o nosso querer, o nosso amar, a nossa liberdade, as nossas escolhas, e a nossa memória, é a tríade agostiniana. Então veja, são aquelas faculdades da alma que é como se fossem, vamos dar uma comparação aqui, comparação de um carro. O motor desse carro vai direcionar esse carro, vai ser a força que vai mover o carro, né, para lá. E vai dar força para quem? Para o motorista mover lá. O motorista aqui é o cérebro, o carro não vai sozinho. Hoje os carros estão indo sozinhos, mas tem um cérebro também que comanda. Então, digamos, quem comanda o carro ali é a inteligência, é o intelecto. O motor que move o carro é a vontade, que está ali conduzindo, que dá, digamos, a força propulsora para isso. E aí São João da Cruz também fala da memória. Porque a cada vez que Deus age em nós, é impresso em nós uma memória de Deus. Com certeza, você que tem muitos anos, se lembra do momento em que você conheceu Jesus e que você foi fazer parte de um grupo de oração, enfim, ou caminhar na igreja. Porque a sua memória foi impressa ali. Digamos que são os quilômetros rodados pelo carro. Então, gente,
C, a purificação, voltando aqui. C, então, a primeira purificação, que é a purificação dos sentidos, é aquela purificação que vai adequar os nossos sentidos exteriores ao espírito. A noite espiritual é aquela que vai fazer com que essas faculdades mais profundas da alma sejam movidas completamente por Deus, e que todas as barreiras que existem ainda na nossa inteligência, na nossa vontade, na nossa memória, na nossa condição humana, que nos impedem de receber de verdade a ação do Espírito Santo de Deus, que nos transforma, essa região também vai ser purificada. E São João da Cruz, ele vai dizer também, eu vou ler aqui para vocês, está na noite escura, capítulo 8, diz o seguinte: a primeira noite, ou purificação, veja, noite escura é purificação, é sensitiva, na qual a alma se purifica segundo os sentidos exteriores, em que se purifica e despoja submetendo ao espírito, como eu falei, a segunda noite ou purificação espiritual, em que se purifica e despoja a alma segundo o espírito, acomodando-a e dispondo-a para a união com o amor de Deus. A noite sensitiva é comum, acontece a muitos que são principiantes. Por isso que agora, falando da noite dos sentidos, com certeza você vai entender. Não é fazendo um julgamento da vida espiritual de ninguém não, gente. Mas o próprio São João da Cruz fala que sentimos essas securas, essas provações nos nossos sentidos. Isso quase todo mundo passa. É comum. Então é mais fácil a gente compreender. Mas a noite espiritual, ele diz, sucede a muito poucas almas já exercitadas e adiantadas na perfeição. Quer dizer, a alma, ela já está adiantada, ela já está bem, digamos assim, manjando bem da vida espiritual. Aí que ela entra na noite. Outra coisa, gente, na noite, nós entramos na noite. Aliás, não é que nós necessariamente entramos na noite. Nós somos conduzidos para a noite. Quem nos conduz para a noite? Você se lembra do comecinho do Evangelho de São Lucas, que diz lá que Jesus, ele foi conduzido ao deserto pelo Espírito Santo para aí ser tentado, provado pelo... Se foi para Jesus assim, vai ser também para nós. Então você já começa a entender o que viver as securas, viver as provações, viver essa sensação assim de que Deus está longe de nós, já é uma obra de Deus, já é uma obra do Espírito Santo de Deus, que é o nosso santificador. Nossa, Frei, mas eu pensei então que era eu que estava me afastando de Deus, porque eu não sentia mais nada. Pois é. Você está muito errado, muito enganado, muito enganado. O problema é reconhecer se essa noite é verdadeira ou não, mas a gente vai chegar lá. Vamos voltar aqui para a primeira noite, que é a noite... Qual que é a primeira noite? A noite noite sensitiva, noite dos sentidos. E qual que é a segunda? A noite espiritual, a noite espiritual. Gente, olha como é profundo isso aqui que São João da Cruz nos diz. São João da Cruz, além de ser um doutor da igreja, obviamente, por isso que nós estamos falando dele, que é um doutor da igreja, foi um grande diretor espiritual, tá, gente? Então ele conhece as vias e os caminhos do Espírito. Um grande pastor, um grande sacerdote, um grande carmelita. A noite sensitiva, ela é passiva e ativa. Vixe, Frei, agora complicou. A noite sensitiva, ela é passiva e ativa. Ativa quer dizer que
existe uma ação da nossa parte, não é? Então, sempre no nosso combate espiritual, e o combate espiritual não é somente combater contra o demônio, mas eu disse aqui, combater contra o demônio, contra o mundo e contra nós mesmos. Sempre quando eu pratico a ascese, então, sempre quando eu escolho, eu quero me converter, e eu vou firme nisso, perseverando nisso, eu já entro na noite de uma forma ativa, quer dizer, eu já vou caminhando ativamente para ser purificado. Veja, aqui é a dimensão, então, da mortificação. Então quer dizer que você já escolhendo de mortificar os seus sentidos, mortificar o gosto que você tem pelas coisas, não somente pelas coisas normais, mas até as coisas espirituais, você já está, entre aspas, se colocando, permitindo que o Espírito Santo de Deus te coloque na noite dos sentidos. Aqui eu creio que todo mundo faz, porque quem quer se converter, se mortifica, não é? Nada de muito anormal que todos nós não façamos. Se a gente não faz, então também é hora de fazer. Porque não é somente na quaresma que a gente faz penitência, não. Aliás, uma penitência que também é focada, gente, viu? Porque muito fácil fazer uma penitência e renunciar a alguma coisa que não vai mudar nada na minha vida. Eu não vou porque na quaresma, então, eu não tomei refrigerante para mortificar, né, a minha língua, o meu gosto sobre aquela comida, mas aí a minha mesma língua fica fofocando dos outros. Não adiantou nada. Adiantou nada. Então, essa é a noite ativa. E a passiva? A passiva, então, é quando nós não fazemos nada, entre aspas, e Deus nos coloca nesta noite. Nessa noite que vai purificar os nossos sentidos. Que vai purificar os nossos sentidos. Escuta o que São João da Cruz diz sobre isso. Com o procedimento destes principiantes no caminho espiritual é muito imperfeito, nós podemos fazer muitas coisas, mas os nossos esforços são muito imperfeitos ainda para sermos de Deus. E se apoia bastante no próprio gosto e inclinação, conforme já dissemos, a fazer a penitência do refrigerante. Porque é mais fácil, é mais gostoso você se apoiar e se mortificar nisso, do que mortificar a sua língua que critica, fala mal, que murmura e fofoca dos outros. Quer Deus levar-nos mais adiante. Veja, quer Deus levar mais adiante. Ele fala, esse meu filho aqui, essa minha filha, tadinha, ele tenta fazer tanta coisa, mas não consegue. Fica só na superficialidade aí, ó. Para isso, leva-os deste amor imperfeito a um grau mais elevado de seu divino amor. Liberta-os do baixo exercício do sentido e discurso em que tão limitadamente e com tantos inconvenientes andam buscando a Ele. Às vezes nós buscamos a Deus pelo sentimento que nós temos de Deus, olha só. E nós não buscamos o Deus verdadeiro, a gente está buscando o sentimento de Deus. Eu vou no grupo de oração essa noite porque eu quero sentir aquele fogo de novo. Você não está buscando Deus, o que você está buscando? Sentimento de Deus. Quer dizer que se você não sentir, então quer dizer que Deus não estava ali? Olha como a gente é imperfeito. Olha como a gente é imperfeito. Ou se não, ele diz aqui, ou em discurso. Nossa, é tão bonito ler o que aquele pregador, ou escutar o que aquele pregador ou aquela pessoa falou. Nossa, é tão bonito.
Ah, eu vou porque aquele pregador está indo, não o outro. Você está buscando o quê? O discurso pregador e não a Deus, cabeçudo. São João da Cruz, gente, está em 1500, olha só, 1500, nós estamos em 2024. Olha o que ele estava falando aqui, em 1500 e pouquinho ali. Como nós então somos assim, ele diz, para conduzi-los ao exercício do Espírito, em que maior abundância da graça. Então, onde nos é dada a abundância da graça? Não é nos sentidos que a gente, no sentimento de Deus, mas é no Espírito, porque Deus ele nos fala interiormente, porque Ele é um Deus interior e não exterior, porque Ele está dentro de nós. Veja, e mais livres de imperfeições podem se comunicar com o Senhor. Já percorreram durante algum tempo o caminho da virtude. Está vendo? Até mesmo as pessoas que já estão aí há muitos e muitos anos na caminhada, praticando a virtude, perseverando em meditação e oração, está vendo? Então já tem uma vida de oração já bem estruturada, bem profunda, pelo sabor e gosto que aí achavam. Olha que revelação que Deus te faça amanhã. Porque se você fala assim, nossa, Frei, mas eu não estou conseguindo rezar, porque quando eu vou rezar, eu não sinto absolutamente nada. Minha imaginação ela vai lá no que eu tenho que fazer durante o dia. Olha, vai acontecer, viu? Você vai escolher viver esses 10 minutos aí do compromisso que você fez com Jesus. Não vai passar muito tempo, sua cabeça vai começar a girar para lá, o mundo todinho. O que você menos vai fazer é se concentrar na oração. Distração, preocupação com o filho, preocupação com isso e com aquilo, isso vai acontecer. Pode ter certeza. E aí também você vai passar a não ter mais aquela pica, aquela garra de... Ai, como é difícil, eu acordo de manhã, estou morrendo de sono. Ah, então não vou rezar mais. Não vai valer de nada a oração. E aos poucos se foram desapegando das coisas desse mundo e adquiriram algumas forças espirituais em Deus. Deste modo, conseguiram refrear algum tempo os apetites naturais. Estão dispostos a sofrer por Deus um pouco de trabalho e secura, sem voltar atrás, para o tempo mais feliz. Quem é que está disposto então a continuar, a perseverar, mesmo na secura, sem ficar nesse negócio, ah, Senhor, eu quero voltar ao meu primeiro amor. Não o encontro, mas ao sentimento do primeiro amor. Precisa ter tudo isso aqui, tá, gente? Para permitir que o Espírito de Deus nos coloque na noite escura dos sentidos. Estando, pois, estes principiantes no meio das melhores consolações, em seus exercícios espirituais, e quando lhes parece que o sol dos diversos favores os ilumina mais brilhantemente, olha só a noite, quando parece então que está tudo maravilhoso, que aquele fogo está realmente consumindo a sua vida, a sua alma, o seu interior, o que acontece? Deus lhes obscurece toda essa luz interior. Olha só o que é a noite. Você ficou obscurecido, quer dizer, você ficou acho que meio cego, você não consegue ver mais nada, sentir mais nada, perceber mais nada. O que está acontecendo? Ah, você estava muito apoiado aí no gosto que você tinha pela oração, pela meditação e tudo mais. Mas Deus, repito, que é um Deus interior, Ele não quer que você fique nessa superficialidade, porque o poço, a água lá do laguinho secou, aqui secou, mas mais para dentro, cavando, tem muito mais água, tem muito mais presença de Deus, tem muito mais profundidade de Deus. E aí Ele vai te colocar na noite escura. E aqui, gente, vamos lá, e eu quero que você anote isso.
Como saber se você está entrando, se você entrou na verdade, se o Espírito de Deus te conduziu neste momento de noite escura? Porque também, quem conhece um pouquinho mais assim a vida da igreja, quem conhece um pouco mais o santo, chega, nossa, Frei, eu estou na noite escura, sabe? De verdade, eu estou aquela secura na oração, eu estou aquela secura das coisas de Deus. Então a pessoa conhece tudo, está na secura profunda. Mas aí você vai ver, claro, ela não reza mais, ela está cheia de pecado, não se confessa mais. Ou ela está com tantas e tantas outras coisas, até mesmo algumas doenças, enfermidades, acho que a gente não vai ter tempo de tratar disso aqui também, que não sabe perceber. Então vamos lá, os 3 sinais de que o Espírito de Deus está nos conduzindo na noite escura. E o que nós somos chamados a fazer neste momento? Que é aí que está o importante. Porque você já começou a perceber que não é porque você não sente mais Deus que você vai abandonar Deus. Vamos lá. Eis que de repente os mergulha nosso Senhor em tanta escuridão que ficam sem saber por onde andar, nem como agir pelo sentido, com a imaginação e o discurso. Primeira coisa, então, você não vai mais ter gosto nas coisas de Deus. Primeiro sinal, não ter mais gosto nas coisas de Deus. Isso é muito simples, gente. Você tinha tanto gosto de participar de um retiro, porque saía com tanto fogo do Espírito, você já não tem mais. Você vai participar de uma missa e no começo você tinha tanto fervor, botava o Santíssimo, você rezava, você gritava e não sei o que, e Jesus te queimava, você já não sente mais nada. Não tem mais nada. Só escuridão, secura. Parece que você está submergida de verdade. Aliás, submergido não, porque não tem água, né? Parece que está ali é uma terra seca mesmo, não tem nada. Veja, aprenda que isso é uma graça de Deus e é necessário que isso aconteça. E mesmo se você não quer, você vai passar, tá? Por isso que é passiva, Deus é que te leva, não tem como. Mesmo você, não quero passar por isso, então você não está vivendo o Evangelho, você não está assumindo a sua cruz, você não está permitindo que Deus te ajude no caminho da santificação. Segundo, você não consegue, o segundo sinal de São João da Cruz, para que se creia de fato que a purificação sensitiva, que é a purificação sensitiva, é ter a alma lembrança muito contínua de Deus, com solicitude e cuidado aflitivo. Tá bom, você não tem mais sentimento nenhum de Deus, mas você sabe que Deus está ali, você tem aquela certeza que Ele está ali. Vamos fazer uma comparação. Os casais aí, por exemplo, quando tem um marido ou a esposa que tem que trabalhar e viajar muito, fica longe, você não tem a presença real física, nem o sentimento, nem aquela coisa gostosa da intimidade com outra pessoa, como nós falamos na primeira pregação. Você não tem a presença dela do lado, você não sente a presença dela do lado, mas você sabe, ele está lá a 1000 km de distância, eu sei que ele está lá, e que ao mesmo tempo ele está comigo, eu não estou sentindo, mas ele está comigo. Esse é o segundo sinal, e aqui a gente já começa a distinguir da pessoa que erroneamente pensa que está na noite escura, né? A alma, então, ela sabe que Deus está presente com ela, e tem essa lembrança sempre de Deus, como uma esposa que vai se lembrar sempre do marido que está longe, mas continua o amando, mesmo se não sente a sua presença ali. Esse é o segundo sinal. O terceiro sinal é a impotência, impossibilidade, por mais esforços que empregue nisso, de meditar e discorrer com entendimento e com a ajuda da imaginação. Porque no começo a gente fica apaixonado pela palavra de Deus, apaixonado pela vida dos santos, e quando a gente lê a palavra de Deus, medita, a gente sente também toda essa força que vem de Deus, essa força da intimidade com Deus. Mas quando a gente é conduzido para a noite, você pode pegar o evangelho do dia lá,
você vai ficar em 2 palavras, não vai vir nada, nenhuma ideia de Deus, nem imaginação de Deus. Ah, Frei, eu desaprendi. Desaprendeu mesmo. Não, você pode fazer o que você quiser, pegar comentário de evangelho para lá, pegar comentário outro para cá. Ó, tô vendo uma irmã aqui, deixa eu pegar essa aqui, irmã, por favor. Tá vendo isso aqui? Aqui é muito legal. Meu diário de oração, tem meditação dos freis aqui dentro, ó. Ah, então vou pegar a meditação para me compreender. Você vai ler, você não vai compreender nada. Impossível você ter algum pensamento de Deus, porque seu intelecto já não está mais no gosto. Aliás, você não vai mais ter gosto daquilo que você quer conhecer sobre Deus. Mas é para vocês terem, tá, gente? Então, isso aqui não é inútil, não. Porque nesse momento a gente precisa também ter alguns apoios, algumas coisas boas para poder estar unido com Deus. Veja, e aqui está a diferença. Que nessa noite, na qual você não tem mais gosto de Deus, você não consegue mais meditar e compreender coisas sobre Deus, e onde você ainda está sempre se lembrando de Deus e sabe que Ele está presente na sua vida, é diferente de uma pessoa que vai para a igreja, não sente mais nada, que pega a palavra de Deus, não compreende mais nada e esquece de Deus, porque ela está cheia de pecado mortal, porque não se confessa, porque relaxou, porque não reza mais. Então, gente, não vem falar: ah, Frei, eu estou na noite. Agora você me falou, eu sei que eu estou na noite. Mas você reza todo dia? Não. Você se confessa de quanto tempo? Ah, sei lá, tem uns 3 anos que eu me confesso. Ah, você vai na missa? Isso não é noite não, isso aí é relaxo. Isso é falta de compromisso com Deus. Poucos minutos ainda. Alguma coisinha sobre a noite espiritual. Veja, uma vez que então você permitiu, você não abandonou Deus, você sabe que você não sente mais nada, que você não consegue meditar mais nada, que Deus está presente só na sua memória, mas que você sabe que Ele está ali, que você perseverou, e aqui está a atitude, é perseverar. Não é porque você não sente mais nada que você deve abandonar a igreja, ou achar que você está afastado de Deus, errando, pecando, que você não é digno, merecedor, e daí desistir. É para o contrário, é para você perseverar, porque Deus, Ele começou a falar contigo pela fé, e a fé não é sentimento. Pelo amor verdadeiro, pela caridade. E a caridade verdadeira não é sentimento. Para mim, gente, e trabalhando com os casais, é isso que eu vejo. O amor verdadeiro não é o amor dos apaixonadinhos que estão o dia todo junto, ainda quando se separa, continua a conversar no WhatsApp. O amor verdadeiro é de quem já está junto há 50 anos, que já não sente mais nada. Tem algum casal que está com 30, 40, 50 anos de casado aqui? Tá vendo? Bastante. Não sente mais nem necessidade de ficar com aquele apego todo, aquele negócio todo. Sabe simplesmente que a pessoa ama e pronto, acabou, é o companheiro da vida. No amor nós somos purificados também nesse sentido. E aí também nós estamos constantemente na memória de Deus. Então se eu tenho sentimento ou não tenho, não importa nenhum. Até chegar, aí nós entramos na noite espiritual. E a noite espiritual, gente, como é algo que poucos conhecem porque poucos vivem, então, eu não vou falar, eu não posso falar daquilo que eu não vivo também, mas eu vou falar daquilo que São João da Cruz diz. Quando nós já estamos completamente mortificados, quer dizer, a gente já não está mais sucumbindo, nos deixando levar pelos sentidos. Quando eu vou na igreja porque eu escolhi Jesus Cristo e ponto, acabou. Tenho sentimento dele ou não tenho sentimento, não me importa. Compreendendo ou não compreendendo, não me importa, estou perseverando. Aí eu entro na noite espiritual, e aí já não tem mais parte ativa nenhuma nossa, sabia? São João da Cruz diz. É aí então, São João da Cruz fala que são trevas ainda maiores, trevas ainda maiores. Mas é nesse momento em que Ele vai agir nosso intelecto, na nossa vontade e na nossa memória. E vai fazer o que? Vai nos invadir com a sua graça. São João da Cruz diz que a noite espiritual é uma invasão do Espírito Santo, de verdade, em nós. Por que é uma invasão do Espírito Santo? Porque vai ser Ele agora que vai
quebrar as últimas resistências que ainda nós temos no nosso interior para sermos de Deus. E qual que é a imagem que ele utiliza? Eu já vou acabar, gente, a gente já vai orar, está quase na hora. A imagem de uma madeira a qual é ateada a fogo. Simples, né? Vem a madeira. O que acontece? Atia o fogo. Quem que é o fogo? O Espírito de Deus. Quem é a madeira? Nós. O fogo permanecendo na madeira, o que que faz? Primeiramente tira a capa daquela madeira, que ali ainda está meio úmida. Digamos, é aquela fase dos sentidos, que traz um pouco de resistência. Porque quando você tem uma capa ou alguma coisa que é úmida, naquela substância, o fogo tem um pouco de resistência para queimar. Mas queimou, tirou a umidade, pronto, acabou. O que vai fazer? A essência, quer dizer, a matéria mesmo daquela madeira, ela vai ir se transformando, e vai se tornar o quê? O que a madeira se transforma em? Mais forte, hein? Brasa, carvão. Você consegue ver agora a madeira? O que você vê? O carvão, mas no carvão tem o quê? Não é meio vermelhinho? Tem um fogo ali também? Olha só, o que é a noite do Espírito? É quando a madeira, quer dizer, é quando nós, o Espírito de Deus, está ali nos queimando, consumindo aquela madeira no nosso mais interior, para que depois essa madeira se transforme em o quê? Em brasa, em fogo, fogo completo. São João da Cruz fala, a pessoa que passou pelas duas purificações, a noite dos sentidos e a noite do Espírito, tudo aquilo que ela faz, é o Espírito Santo de Deus que faz nela. Gente, eu sei que todos nós queremos sermos canais do Espírito Santo para os outros, não é verdade? Imagina isso então, porque é só imaginação, que as suas palavras para os outros não são mais suas, mas é o Espírito de Deus. Imagina que o seu falar não é mais você que fala, mas é o Espírito de Deus que fala. As suas ideias não são mais ideias suas, mas é Deus que está ali pela fé profunda, pensando em você. Que as suas escolhas, e aqui também é fundamental, que as suas escolhas, não é mais você que fala, não é mais você que vai falar, eu, Tadeu, que estou escolhendo isso. Sou eu, mas é o Espírito de Deus que está escolhendo também em mim e por mim. Porque a minha vontade não tem mais resistência nenhuma. Gente, a noite do Espírito é como a experiência de Jesus no Horto das Oliveiras. Senhor, que se possível afaste de mim esse cálice, mas que não seja a minha vontade, mas a tua. E aí, quando eu faço isso, na noite do Espírito, Deus vai fazer que realmente seja a minha vontade. Aliás, a vontade dele e não mais a minha que passa. Você entendeu? Pode parecer difícil, gente, mas essa é a nossa vida. Você veja, não é os sentimentos que nós temos de Deus, e eu concluo com isso, que são Deus de verdade para nós, tá? Então, olha, um outro pacto, uma outra aliança, um outro compromisso com Deus, você é chamado a fazer neste momento. Vamos fazer mais um pacto agora? Então você já vai rezar os 10 minutos, você já vai dedicar os 10 minutos a Deus a partir de agora, ou vai aumentar se você já faz, ok? Primeira coisa. O segundo pacto vai ser o não desistir de Deus, perseverar em Deus. Então, aquele dia da semana para você que é de missa diária, ou aquela oração que você vai fazer, se você acordou na maior das preguiças, ou sem vontade nenhuma, você vai falar, aí que eu vou rezar. Se você tem que se confessar, mas não tem vontade nenhuma, você vai falar, agora que eu vou me confessar. Qual que é o pacto? Fazer as coisas para Deus sem ter vontade nenhuma. Amém?
Olha, Jesus está escutando. Porque amanhã de manhã você vai acordar cedo para rezar, você não vai ter vontade, você vai falar, agora que eu vou rezar. E aí quando você estiver naquela vontade, naquele fogo todo, você vai falar, então agora que eu não vou fazer. Você não vai fazer aquilo. Por exemplo, você quer escutar uma pregação porque é daquele pregador maravilhoso. Você vai falar, não, hoje eu não vou escutar ele não. Vou escutar aquele padrezinho velhinho lá que faz o evangelho em 2 minutos. Eu vou escolher aquele. Nosso pacto com Deus é de perseverar nele e de escolher aquilo que dá menos gosto para nós, para ajudar o Senhor na nossa vida, a realizar a obra da santificação na nossa vida. Vamos ficar de pé. Nós vamos cantar e rezar. Primeiramente, coloque diante de Jesus, de verdade, coloque diante de Jesus aquilo que te condiciona.